Bom dia, pessoal. Bom dia quem está aqui, quem está online, né? Espero desculpa pelo pequeno atraso, né? 15 minutos de atraso. Ali está 15, né? Não sei qual relógio que eu tô. O meu está 10 também, 10 minutos. Então, vamos ler uma página do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Lição 62, devagar, mas sempre. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedra foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. O grande rio que se despeja no mar é... Estou repetindo, perdão. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Lição importante para os dias atuais, né? Devagar, mas sempre, onde quando ele fala aqui, né, as obras dos grandes escritores, né, aí como a gente também é escritor, né, foram escritas letra a letra, e é assim mesmo, seja no papel, seja no computador, é letra a letra. Nossas mãos não acompanham a velocidade do nosso pensamento. Então, para se terminar um livro, claro, não psicografado, demora, não é rápido. Né? E devagar, aquele velho ditado, né? Se vá ao longe. A tartaruga, ela caminha devagar, mas ela chega onde quer chegar. Né? Vamos fazer nossa oração. E depois eu vou fazer algumas considerações para passar a palavra para o nosso irmão Charles. Deus, nosso Pai, nós estamos de corações voltados a Ti nessa hora, nessa manhã, com o cantar dos pássaros em nossos ouvidos, dizendo-nos simbolicamente que há mais um dia de oportunidades, é mais um dia para a nossa experiência de viver. Mais um dia na nossa caminhada de evolução. Que possamos aproveitar bem, Senhor, não só
teorizando, mas principalmente os ensinamentos que aqui recebemos, nós buscarmos termos o esforço diário para praticar e assim a cada dia nos renovarmos. Que o Senhor a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, nos abençoe. Extensivamente pedimos também que essas bênçãos sejam para todos os familiares aqui representados. Assim seja. Bom, estamos aqui com o nosso irmão Charles Santiago, né? Para quem não conhece, está aqui. Para quem já conhece, muitos, né, que estão acompanhando online conhecem de outros momentos de lives. E ele vai falar sobre alimentos sagrados, né? Charles, ele é licenciado em História, pós-graduando em Ciência da Religião, então é um colega também, né? Porque eu, como teólogo, né, Ciência da Religião e Teologia, dialogo muito bem. É um estudioso que eu, particularmente, quando tenho minhas dúvidas a respeito das religiões de matriz africana, recorro, né, porque conhece realmente bem, estuda, né, fundamenta-se e também tem a sua militância, apesar de estar um pouco afastado, como nós que estamos iniciando, nas lutas antirracistas, né, e determinadas outras lutas sociais. E é um irmão, né, meu em particular, não só de crença, mas também de outras propostas filosóficas, como a Ordem Rosa Cruz da Morte, né? E a gente, além de estarmos numa amizade de muitos anos, onde nossas conversas, a gente muitas vezes dialoga, discorda, mas mantém um respeito, o que é raro, né, nos dias de hoje. E agora vamos então virar aqui o aparelho onde nós estamos gravando para passar a palavra para o chat. Agora é contigo. E aí, se você está se vendo? Ele vai ficar em pé? De repente, bom dia a todos, né? O Léo já me apresentou, né? Então, mais uma vez presente aqui no grupo, né? Hoje de forma presencial. Eu acho que uma palestra que nós tivemos, o último encontro foi virtual. E eu vou tentar dar o meu melhor, né? Parafraseando o professor Losivaldo, da PUC do Paraná, né? A cada dia, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente vai dar o melhor, dentro das nossas condições de tempo, família, trabalho e tantas outras coisas. E eu vou buscar dar o meu melhor aqui. Vou fazer uma pequena introdução, pretendo fazer uma pequena introdução de no máximo 20, 25 minutos. Eu gostaria de depois transmitir a vocês um vídeo do professor Edson Santos, né, advogado que defendeu a questão da matriz africana no TSF, no STF em 2019, mas estou tendo meio um probleminha aqui, talvez eu não consiga reproduzir um vídeo para vocês. E a missão, né, hoje, né, a tarefa hoje, a gente está falando sobre... É bom que eu deixe aí mais tempo para o pessoal fazer perguntas, sim, né, para fazer essa troca, né, que eu não estou aqui como papel de pessoa que conhece tudo, sabe de tudo, é o dono da verdade. Muito pelo contrário. Apesar da minha formação, apesar da minha vivência religiosa, entende? Eu também sou um aprendiz. E a gente aprende trocando conhecimentos entre a plateia, o público que está nos ouvindo, e o que nós dialogamos também com nossos estudos, né? E no dia a dia. É essa troca, essa constante troca, né?
como diz Chico Xavier, sempre fica um pouco de flores, do perfume das flores, de quem doa flores. Né? E é nessa situação, eu dou um pouquinho da flor a vocês, vocês dão um pouquinho da flor de vocês, né? E todo mundo fica queimado. Né? E entra os tabus, as crenças ocidentais em relação à alimentação de outros povos, e nisso, né, criamos uma série de estranhamentos, ao mesmo tempo uma série de apropriações, né, desrespeitando até às vezes a forma como aquele alimento é produzido originalmente, e condenamos um ato, né, alimentar, um hábito alimentar, condenamos um abate de um animal, mas não percebemos que na outra ponta existe todo um processo econômico que também respeita processos religiosos de outras crenças para fazer abates também de animais no Brasil. Então, nós vamos tentar passar por algumas situações e chegar, né, conhecer um pouquinho, né, para buscar no final, né, desse evento, e com o pensamento de cada um, com, né, o ruminar intelectual de cada um depois, né, chegar pelo menos um consenso próximo do respeito. E aí, né, queria começar assim, né, continuar assim. Não dá para separar alimentos de religião. Nós aprendemos, né, na nossa sociedade, a gente estuda tudo fragmentado. Um médico, por exemplo, um clínico geral, se ele não for cardiologista, ele passa a bola para um cardiologista. Aí o cardiologista é que vai fazer a situação, né, os exames e prescrever os remédios. Né? E aí o cardiologista não trata uma fratura, já passa para o ortopedista. Então nós aprendemos que tudo é pequenininho, fragmentado. Ao estudarmos a história, de uma forma geral, como nós estudamos também nas universidades e nos colégios, né? Você primeiro estuda Egito, Roma, sociedades ocidentais, depois as sociedades orientais, aquela coisa toda, depois a América, como se tudo fosse uma sequência, como se fosse linear. E na realidade, não há essa linearidade que é proposta. O que há é que todo mundo conviveu junto ao mesmo tempo. E a história do Egito não é uma história diferente de Roma, nem da Grécia, nem da África. E para quem não sabe, o Egito fica na África. Né? O Egito é África. Está dentro do continente africano. Então, todos aqueles povos ali conviveram juntos. Os judeus conviveram juntos com todo mundo. Não teve separação. Né? E aí entra a velha questão. Não há como definir o marco inicial das religiões. Quando o primeiro homem resolveu, agora existe um Deus, e esse Deus se chama água, ou esse Deus se chama sol. Não tem como definir. Ao mesmo tempo, não dá para ligar, não dá para definir quando que começou a questão da oferta, da oferenda aos deuses. Né? Acredito que começou tudo junto. Né? Eu acredito que começaram tudo junto. Porque o homem está na Terra há 40 mil anos. Segundo alguns estudos que eu, entre aspas, o homem só começou a desenvolver a agricultura há 12 mil anos atrás. Depois a escrita. Alguns falam a escrita antes da agricultura. Isso só domesticou as ovelhas, segundo alguns historiadores e antropólogos, há 6 mil anos atrás. Aí eu dou um pause e me pergunto, cara pálida, porque elas já estavam construídas. Entende?
alguns sonhos acabam não batendo. E tenho que dizer o que Einstein, né? Repetindo a frase de Einstein, se tirar Deus ou deuses da equação, a conta não bate. Nada faz sentido, como Einstein coloca, se tirar Deus da equação. Pegando lá dentro, o Big Bang. Alguém teve que acionar um botão para ter o Big Bang. Quem foi esse alguém? E aí, o coração de cada um responde quem foi esse alguém. Né? O que está dentro de cada um responde quem foi esse alguém. E, desse modo, a humanidade, ao se relacionar com aquilo que não conseguia explicar, com os raios, com as enchentes, com as chuvas, se sentia na necessidade de fazer um apaziguamento aos deuses. E esse apaziguamento era tão variado quanto era o entendimento de quem seriam os seus deuses. Na Mesopotâmia, na região onde os hebreus vivem, havia uma forma de apaziguamento. Na África havia outra forma de apaziguamento. Na Índia, outra forma de apaziguamento. Nas Américas, outra forma de apaziguamento. Né? E cada alimento específico tinha uma divindade que o tinha trago. Entre os índios ou os nativos, né, sul-americanos, incas, astecas e maias, até o nosso próprio povo indígena, alguns povos indígenas, não são todos, colocam que um Deus trouxe o milho. E a colheita do milho, as primeiras colheitas do milho eram ofertadas a esse Deus. Né? E quando tinha uma seca, eles tinham também que aplacar a ira desse Deus. Achavam que esse Deus estava, né, punindo eles por alguma falta. Né? No Brasil, né, o alimento mais sagrado que se tem entre as tribos indígenas se chama mandioca. E não é só a mandioca, é a área onde a mandioca se planta. O tempo da colheita, 9 meses. Escolher a mandioca, 9 meses. O local onde se lava e a produção de farinha. Toda essa engrenagem é sagrada para vários povos indígenas no Brasil. Não havia noção de profano. A noção de que isso não faz parte do rito ou do mito. Né? Não havia noção de profano. Tudo era possível. E dentro disso, nós temos os hábitos alimentares, né, que foi constituído durante a formação do ser humano moderno. Todos esses hábitos alimentares passaram a ser sagrados também. Né? O almoço que nós fazíamos no domingo, que era antigamente, que se reunia toda a família, aquilo era um ritual sagrado. Nós estamos agradecendo ao Deus do nosso coração, do nosso entendimento, a vida dos nossos filhos, a comunhão da nossa família, relembrando os nossos antepassados. Geralmente tinha uma broazinha de milho ali e alguém lembrava. A minha avó fazia uma broa de milho muito gostosa. Essa receita dessa canjica aqui foi da minha bisavó, está na minha família, há anos. E nós transformamos aquela comensalidade em um ato sagrado, reverenciando nossos antepassados, desejando saúde, vida, sabedoria, juízo para os filhos e para os netos presentes
naquela refeição comunal. E o homem, o ser humano, né, retornando, ao observar as questões naturais, sem explicar, acreditava-se que na chuva morava um espírito, no raio, no sol, tudo tinha um espírito que atava, que animava aquela situação. E nesse sentido, como eu falei, você apaziguar. A forma de apaziguar. As frutas da colheita, né, daquele período. A primeira de milho, de trigo. A bebida produzida por esses produtos, essa fermentação, né? O vinho produzido da uva era ofertado aos deuses mitológicos, criadores, fundadores daquela sociedade. Animais de várias espécies, né? E para os gregos, a oferenda máxima que se poderia ofertar a um deus era um touro. Seria a oferenda máxima para ofertar aqueles deuses, um touro. Outras sociedades praticavam a oferenda humana. Falam-se muito das ofertas humanas feitas pelos astecas e maias, como que só aqui o pessoal gostasse disso, né, para fazer essa prática. Mas não. Os deuses nórdicos, para quem gosta aí do, né, Odin, Thor, Loki, entre tantos outros, Os vikings. né, os vikings, adoravam dois tipos de sacrifícios, que eram o máximo para eles: cavalos e seres humanos. A Bíblia está, o Antigo Testamento está recheado de sacrifício humano. O Deus, né, dos antigos hebreus, dos antigos judeus, aceitava com prazer sacrifícios humanos. E há passagens, deixa eu me localizar aqui, em Juízes 12, né? Um guerreiro de Jefete, ele havia pedido ao Senhor, né, para que vencesse uma batalha. E faz, né, a promessa a esse Deus, se ele fosse vencido, se ele fosse vencedor, que a primeira pessoa que o viesse recepcionar ao retorno da guerra, seria ofertado a esse Deus, ao Deus Javé. Quem é que vem ao encontro dele? A filha dele. E ele em lágrimas, chorando, ele esperava que fosse qualquer um outro criado, menos a filha. Criado, diga, escravo. Ele em lágrimas, chorando, teve que sacrificar a filha para o Deus Javé, o Deus dos hebreus, o Deus, né, que hoje é mencionado em diversas linhas cristãs. Então, essa é uma das passagens, né, sobre essa questão do sacrifício humano, né, presente na Bíblia. Tem várias e várias outras passagens. Nesse sentido, todo o alimento que nós consumimos, ele é sagrado para nós, que precisamos dele, e ao mesmo tempo é sagrado para os deuses. Os deuses comem de tudo e bebem de tudo. Eles são, digamos assim, insaciáveis. O que a nossa boca come, o Deus também come. Uns mais do que os outros, uns primeiros do que os outros,
dependendo da tradição religiosa a qual a pessoa siga. E há diversas formas de oferendas, né? Nós podemos fazer, por exemplo, um trato com Deus e fazer um sacrifício. A partir de hoje eu não tomo mais café. Se o Senhor, meu Deus, curar a minha filha daquela perninha quebrada dela. E quando nós deixamos de cumprir esse simples ato de parar de tomar café, nós nos sentimos mal com aquilo. Nos sentimos que nós perdemos a ligação com o nosso sagrado, com o nosso divino. E aí tentamos fazer uma nova troca com o divino. Bom Deus, o cafezinho fica meio difícil, mas aqui, olha, deixa eu ver aqui. Uva eu não como mais. Aí quando chega na ceia de Natal, que tem aquela farofinha legal com aquela passas, a pessoa esqueceu da promessa que fez. Então, caramba, não, Senhor, agora, abacaxi. Então a gente fica o tempo todo fazendo uma barganha com Deus, Um jejum. com os deuses, né? Tô de boa, patrão. Meu senhor, calma que vacilei ali, mas olha, né? E justamente esse mesmo sentimento que nós temos hoje, tínhamos no princípio. Os romanos, para eles, não era o culto correto para os romanos, era a ritualística correta. Se tinha que entrar uva, avelã, passas e mel, um incenso e uma vela, uma água jorrada por cima, se você fizesse aquilo dentro daquela lógica, era o correto. Era o rito correto, contando e revivendo os mitos da criação do povo romano. E nós fazemos isso. A nossa vida, o nosso almoço, a nossa cozinha é uma cozinha altamente sagrada. Né? E olhamos para nossas avós. Quando ela estava lá na cozinha, ela não queria que ninguém chegasse perto, para não tirar a concentração dela do ato de cozinhar. Se ela estivesse ali no cantinho matando uma galinha, crianças, saiam daqui. Por quê? Porque às vezes a criança olhava assim, aquela galinha sendo, né, abatida. Ai meu Deus, que pena a galinha! E a galinha levava horas e horas se debatendo e não morria e nada. E quanto mais a galinha se debatia, mais o sangue da galinha contaminava a carne. A carne ficava mais dura. A carne ficava mais dura. Desse fato, demorava mais tempo para cozinhar. Então a nossa cozinha, ela é toda cheia de ritualística e de magia. Porque aquele que não cozinha com amor, o alimento que está sendo preparado não alimenta, não cura a necessidade da outra pessoa. Quando você chegar e tiver alguém nervoso na casa de vocês para cozinhar, vou ter que fazer comida agora, que eu não sei o que, tire essa pessoa da cozinha imediatamente. Contamina os alimentos. Porque tudo que ele botar a mão, naquele momento que ele estiver assim, você come, mas não se sacia. Você come, mas você não sente o sabor do alimento. Você não sente o tempero. Você não sente o aroma da comida. Aí a pessoa às vezes fica o dia inteiro com indigestão. Não sabe por quê. Por conta dessa situação. A nossa energia, o nosso magnetismo é transferido para aquele alimento que está sendo preparado
e transfere-se para outras pessoas que vão consumir aquele alimento. Então, né, falando sobre a mitologia, os deuses gregos aceitavam peixes, cachorros, pombos, ovelhas, carneiros, como parte da sua refeição. Além de frutas, além de ervas e além das suas bebidas preferidas. O Deus Javé, no Antigo Testamento e até no Novo, também aceitava-se diversos sacrifícios. E todo o livro de Levíticos é um manual do sacerdote. Abraão e Isaac. Ele ensina a forma de como você vai produzir a oferenda correta a Deus e aquilo que você deve consumir ou deixar de consumir. Quais partes são mais agradáveis a Deus e as partes que não são agradáveis a Deus. Quais os animais que são agradáveis a Deus e quais animais que não são agradáveis a Deus. E observando isso, a gente observa que é a construção da identidade de um povo. Para um povo ser diferente do outro, ou ser considerado superior, agraciado por um Deus mais forte, ele não pode praticar os mesmos atos que aquele outro povo vizinho pratica. Que se ele praticar o mesmo ato, ele deixa de ser superior, entre aspas, àquele povo. Então, há tabus, por exemplo, na Bíblia, o israelita não poderia comer camelo. Então, subentende-se que, naquele momento, naquela região, as pessoas comiam camelo. Então, aquele povo não poderia comer camelo. Também há um interdito, uma proibição de não se comer répteis, jacarés, cobras, lagartos, entre tantos outros. Subentende-se que naquela região, grupos se alimentavam desse tipo de alimentos. E aí temos aí, apesar dos crocodilos serem considerados deuses no Egito, não significa que ali não se consumia a carne daquele crocodilo. Porque era um animal abundante naquela região, até os dias de hoje. Os crocodilos do Nilo são os maiores e é abundante naquela região. Então, subentende-se, nos leva a entender isso. Então, tudo que nós comemos, os deuses também comem. Tudo que nós bebemos, os deuses também bebem. Há uma crença de que na Índia, os hindus são vegetarianos. Mentira. Tanto que a Índia exporta carne do Brasil. Um povo é vegetariano, é vegana. Uma das castas, né? Uma das várias formas de religião na Índia. São mais de 1000 deuses na Índia. Né? Então, desse grupo, dessa imensidão de deuses, alguns são vegetarianos. Alguns na Índia chegam ao ponto de achar que o alimento está se matando, né? A natureza chega ao ponto de nem se alimentar, só tomar água. E ao falecer por inanição, por falta de alimento, colocam que foi a sublimação máxima. Ele se elevou à luz, chegou ao nirvana. Por conta disso. A forma de se alimentar exoticamente, nós olhamos assim, às vezes com um asco para a forma dos chineses se alimentar, nós também esquecemos os vários períodos de guerra
que aquele povo passou. Nós esquecemos as secas, as chuvas, as cheias, a devastação por algum cataclisma, né? E o que se tinha para se alimentar, para adquirir proteína, era justamente aquele escorpiãozinho lindo, maravilhoso. E ó, aquele escorpião é cheio de proteínas. Tanto que vários animais, predadores, se aproveitam, são especialistas em caçar esse escorpião. Aí nós olhamos assim, nossa, comendo escorpião. Mas olhamos para a história daquele local e não comeram escorpião porque gostavam. Havia suas necessidades. Também voltando na Bíblia, a proibição de se comer frutos do mar, ostras, camarões. E aí vem a noção de puro e impuro. Qual o alimento que é puro para Deus, qual o alimento que é impuro a Deus. Se é impuro para ele, também é impuro para mim. E entra toda a questão do estranhamento, né? Quando cai Roma, que os diversos grupos cristãos ali envolvidos ali começam a formar a identidade das suas, do que hoje é Itália, do que hoje é Alemanha, né? Eles também começam a estranhar os próprios hábitos que eles tinham entre si. O bispo de Roma condenava o hábito alimentar do bispo de Antioquia, que condenava o hábito alimentar do povo de Veneza, e era tudo cristão. Entre as outras celeumas que se criavam em torno desse cristianismo. E, infelizmente, a forma de resolver essas contendas era com guerras, que depois é elevado ao máximo dentro do período que nós tivemos a Inquisição, onde milhões e milhões de pessoas morreram nesse período da Inquisição, né? Sacrificadas em nome de um único Deus. E segundo Levi Strauss, Rumi, no livro História da Religião Natural, né? Esse período da Inquisição matou mais do que todos os períodos em que o homem praticava o sacrifício humano. São pesquisas dele, e quem quiser interesse depois em estudar, ler esse livro, pesquisar e se aprofundar um pouco no assunto, depois eu posso passar a referência bibliográfica para estar fazendo essa pesquisa. Seguindo, já me apontaram ali um tempinho pela proposta que eu dei a vocês, mas aqui nós temos, né, outra informação, mas vamos lá. Então nós temos o valor das ofertas nas religiões, que eu já não coloquei, né? As ofertas, o dízimo, de uma forma geral, oferta, dízimo, sacrifícios, né? Doações, né? Doação de alimento, né? Nós estamos doando, né? E aí tem um verbo bem interessante que é utilizado dentro do conceito romano, latino, né? Meu Deus do céu, ainda não fez isso. Né? Ut e des, né? Se não me engano, do ut des, que é essa relação entre o ser humano com o Deus. Dou-te um presente para que me retribuas outro presente. A nossa relação com o sagrado é sempre por trocas. Nós ofertamos uma coisa para que o sagrado nos retribua uma outra coisa. Quem está aqui hoje de manhã já fez uma troca. Já deixou o almoço pronto.
né? Já deixou a carne que demora mais, já está pronta, né? O arrozinho já está lavado, o tempero já está socado, para quando chegar em casa, só rapidinho, para poder estar aqui. Vocês fizeram uma troca. De estar em casa agora pela manhã, para estar aqui. E querem uma retribuição dessa troca. Sair daqui mais leve. Sair daqui, hoje começar recebendo uma carta consoladora de um parente. Aprender com você. Está ouvindo a minha palestra. Né? Estamos trocando esse papo. Está aproveitando os períodos antes do Natal para estar fazendo uma comunhão, se preparando. Encontrar os amigos. É uma troca. Né? E nessa troca, né? Infelizmente para as mulheres, infelizmente ainda acontece muito isso, né? E as mulheres são presentes em todas as religiões. Se elas querem congregar o seu Deus, as mulheres, o homem exige que o almoço esteja pronto, a ceia dele de 9 horas da noite esteja pronto, o café, o leite, senão o problema para você depois. Esses machistazinhos assim que tem que pegar depois e ajudar a entender, né? E não é assim. Né? Então é sempre uma troca. E temos os nossos tabus alimentares. O que nos é permitido, o que não nos é permitido. Quem tem pressão alta hoje, né? Tem que se afastar do sal. Ele está tendo um tabu, um interdício alimentar. Quem tem diabetes tem que se cuidar da sua, evitar os açúcares. É um interdito. E dentro das religiões de matriz africana, né, existem também vários interditos alimentares. Na Índia também, mesmo o sistema de castas, sendo várias religiões assim, dependendo do grupo que você estiver se relacionando, tem o seu tabu alimentar. E dentro do maior sacrifício realizado, né, temos o sacrifício feito por Jesus Cristo. O Deus se sacrifica pela humanidade. Segundo a história da Igreja Católica, né, precisava desse sacrifício para fazer a religação com o ser humano. O ser humano voltar a se reconectar com Deus. E todos os dias, nas liturgias cristãs, Deus é morto, esquartejado e bebe do seu sangue, que é o vinho. Todo santo dia. Tem possibilidade de matá-lo novamente, para seguir o rito e o mito, né? Entra-se fazer isso em memória de mim, cortando o pão e oferecendo o vinho, como o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Teologicamente, se for entrarmos em uma questão assim mais ampla, nossa, aí a conversa, nós teríamos que fazer um seminário mesmo, seminário de um mês, para estar entendendo essa questão toda, né? Não é meu objetivo, né? É só para a gente colocar essa questão dos sacrifícios, né? Dos alimentos sagrados, né? O que é a nossa ceia de Natal? O banquete que a gente tenta preparar naquele momento em homenagem ao nascimento de Jesus. E aí, né, nós pegamos situações, por exemplo, como o peru de Natal. Não pode faltar o peru de Natal na ceia. Mas quem foi que inventou que o peru de Natal é a comida de Jesus? Que os hebreus comiam peru de Natal naquele período. E aí eu fiz uma pesquisa rapidinha, tal, né? A Europa vem a conhecer o Peru em 1540, 1550, quando
Cortés chega no México. Incas, astecas ali, Incas, né? Ali, os maias, tal, beleza. Pega algumas espécies e leva para lá. E aí lá, com as técnicas e os rituais de cozimento do Peru, que eles aprenderam com o povo maia, né? Foram criando seus peruzinhos lá, aquela coisa toda, e pô, calma aí. E aí o Peru começa a rivalizar com o cisne, que é natural da Europa, né? Que se comia cisne na ceia de Natal. E no século XIX, meados do século XIX, né? Já tinha uma produção grande de peru na Europa, na Inglaterra especificamente falando, e a Inglaterra começa a exportar o seu hábito alimentar, que é comer na ceia peru e Natal. Aí nós aqui no Brasil, que nasceu depois da década de 50, né? Tem que ter o peru de Natal ali em cima. Na mesa, tem que ter no centro da mesa, tem que ter um peru de Natal. Nós importamos um hábito ritual alimentar europeu, transformamos no nosso, e hoje nós botamos, os cabelos ficam mais brancos pensando, meu Deus, o peru tá caro pra caramba. Como que eu vou botar o peru de Natal na minha mesa? Não tem peru, vai de Chester. Mas o Chester tá o olho da cara. Vai o franguinho assado da padaria da esquina. Mas tem que ter ali aquele. Aí parece que se não tiver o peru de Natal, nem o Chester, nem o franguinho assado, a ceia está incompleta. Deixamos de comer. O Natal ficou mais triste. E aí esquecemos de comemorar supostamente que o período que Jesus nasceu não foi dezembro, mas mesmo assim, né, deixamos de estar nos confraternizando com aquela situação. Outra coisa que não pode faltar na ceia de Natal: vinho. Mas por que do vinho, gente? A simulação do sangue de Cristo. Por isso do vinho. E outras tradições. Por que da avelã? Por que da noz? Porque eram alimentos do Império Romano utilizados para os seus deuses romanos. E o que o cristianismo se apropriou dessa situação. Aí no Natal, se não tiver uma avelã, que é sinal de prosperidade, de riqueza, de vida farta, uma castanha, algumas pessoas chegam até a ter abstinência. O meu bolso não vai dar para isso. E começa até E nisso tudo o alimento também entra dentro da questão do valor medicinal. Gripado, aquela receitinha da vovó, a canjinha, canja de galinha. Né? Essa canja de galinha, ela tem uma situação chamada acisteína, que nós hoje compramos pronta no mercado, industrializada, nas farmácias. É aquilo que cura a gripe. Aquela canjinha com aquelas ervazinhas preparadas. Parecia que a nossa vovó, era aquelas bruxas que a gente assiste nos filmes, né? Aquele caldeirãozão, preparando ali aquele cozidão, jogando aquele monte de erva, daí, né? Aí vem aquela canjinha quentinha, justamente nessa situação. O chazinho, xaropes, das vovós, das ervas. Também essas ervas pertenciam aos deuses e pertencem, dentro de algumas tradições, a diversos deuses. Está relacionado com Deus, em algumas tradições. Né? Mas, para a medicina, o interessante é que todo mundo esqueça essa questão dessas ervas naturais, compre os seus farmacos industrializados, que são feitos justamente à base dessas ervas, né? Para que a gente não possa cuidar da nossa própria saúde como nós cuidávamos, né, antes do advento do capitalismo farmacêutico que nos expropria
dos nossos fartos salários. Né? Como falei sobre as comparações aqui, né? Foi tudo assim muito junto, muito rápido. A gente compara a situação tal, né? Nós também entramos dentro de uma questão do racismo religioso que começa pelo estranhamento. Como nós falamos, nós fazemos uma troca com os deuses. E aí, seja no cristianismo, no hinduísmo, no budismo, no islamismo, estamos o tempo todo trocando com deuses. E a nossa ótica do que nós aprendemos ontem, né, que a partir de hoje talvez aqui ninguém mais vai fazer desse jeito, nós olhamos para as religiões não universais, nós já olhamos assim com né? Aí, dentro desse esquema, né? Se falar, ó galera, tem um muçulmano ali, a galera nem olha para o lado, muçulmano, não. Muçulmano, homem bomba, não, muçulmano a gente não mexe, né? Judeu, não, também não mexo com judeu, e os caras são donos dos bancos, são donos do poder, do capital, então se a gente mexe com judeu, ele vai quebrar a nossa sociedade. Chinês, todo mundo fala do chinês, mas os pastelzinhos chineses do coreano lá para cima da galera que mete pau no chinês. Inclusive fala que eles fazem com carne de cachorro, carne de gato lá, o quibezinho lá. Se fazem é uma delícia. Eu não sei de comer, tá entendendo? Não passei mal, tô aqui até hoje. Então se eles utilizam isso, é uma delícia. Que eu paro ali de vez em quando e ó, né? Da próxima vez eu vou pedir para eles, ó, bota aí, ó, carne de gato no coisa aí que eu tô dentro, tá entendendo? Né? E a vigilância vai em cima. Vai em cima. É. Mas é soja. Eu acho. É soja. Né? Mas aí então, né, dentro dessa questão do estranhamento, nós acostumamos aqui no Brasil a fazer estranhamentos com as religiões de matriz africanas. Aprendemos isso. Porque eles fazem as suas trocas com os seus deuses nos pontos de força desses deuses, na natureza. Nos mares, nos rios, nos lagos, nas encruzilhadas. E achamos que tudo aquilo ali é maldade para alguém. Gente, sabe quanto que custa uma vela hoje? Gastar uma vela para fazer maldade para alguém. Não estou dizendo que não tem quem é que faça, tá? Mas 90%, se vocês passarem a encruzilhada e encontrarem alguma coisa ali, foi uma pessoa que agradeceu o emprego. Foi uma pessoa que agradeceu o restabelecimento da saúde de algum parente. Foi uma pessoa que agradeceu pela uma gravidez complicada da sua esposa e seu filho nasceu perfeito. Nem tudo que está na encruzilhada é mal. Como diz Jesus, o mal não está naquilo que se come, está naquilo que você fala. O mal está aquilo que você vê, não entende, não compreende e verbaliza. Ali está o mal, dentro da própria pessoa. A nossa ignorância. Então, nós temos esses estranhamentos. E nós achamos que dentro desses espaços religiosos, né, há matança todo dia de animal. Né? Eu não vou conseguir passar o vídeo aqui, mas depois você disponibiliza, né? sim. Depois vocês, se tiverem oportunidade, quem tiver interesse, entre no site Frambais Halal. É um site que certifica os frigoríficos e produtores de aves no Brasil e açougues, né, frigoríficos de produção animal, para que eles possam vender carnes para países de origem muçulmana, islâmica. São 52 países para o qual o Brasil exporta carne. E ali vem todo o ritual de como se abater a carne. A morte humanizada. Eu li essa semana no El País, falando exatamente sobre isso.
Tem como. A morte humanizada. O animal tem que estar voltado para a Meca. Ele tem que. A lâmina não pode passar por isso, nem por aquilo outro. Durante o abate tem que ser cantado ou dito uma oração em reverência a Allah. Os cortes têm que ser perfeitos nas juntas. Não pode bater sangue no parte do animal. Não pode ter isso. Não pode ter aquilo. E o que vai para lá fica também. Nós consumimos o frango abatido de qualquer indústria dentro de uma tradição islâmica. Mas fechamos os olhos porque é economicamente agradável ao agronegócio. Está gerando empregos. Está trazendo divisas econômicas financeiras para o nosso país. O agro é top. Propaganda de uma rede. A macumbazinha da com a galinha preta que o vizinho, que o candomblessista colocou ali na esquina é o maior problema. Nós pegamos no batismo dos nossos filhos, fazemos assim uma lista de convidados para mais de 500 pessoas e colocamos ali cabritos, carneiros, carne de novilha vindo diretamente do Uruguai, para quem tem com essas condições. E implicamos com uma ceia de agradecimento a orixás que é feita dentro de um terreiro de comunidade de candomblé. Batemos nos santinhos de Cosme e Damião, que é de origem cristã e que foi introduzidas em todos os países aonde os portugueses chegaram levando o cristianismo e adaptado dentro desse contexto pelos povos que ali estavam, e hoje condenamos essa prática porque foi apropriada no Brasil pelas religiões matrizes africanas. Aí a gente vai lá e... Mas está aqui a Franbras ensinando para quem, até para quem produz os seus frangos, né? Se vocês aí quiserem ser um grande aviário e quiserem exportar suas aves abatidas por um mundo islâmico, siga as regras da Franbras. E aí vê que como a gente trata da questão alimentar, a gente tem uma grande hipocrisia. Uma grande hipocrisia. Porque se a comida chinesa é tão ligada aos deuses, por que a gente vai lá e está comendo aquilo lá deles lá? E sem contar os inúmeros pratos que são típicos de religiões africanas que estão dentro das nossas cozinhas e a gente nem... E nisso entra a questão, um debate agora recente não, já tem alguns anos, da apropriação cultural, isso só para terminar, do bolinho de Jesus. A conversão das baianas, né, das vendedoras de quitutes, de acarajés, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros lugares, a conversão delas, né, para o cristianismo neopentecostal, e aí a transformação daquele produto, o acarajé, em bolinho de Jesus. Tirando toda a carga étnica, história, de resistência do acarajé. Identidade cultural. Nossa identidade cultural, beleza? O acarajé é uma comida de terreiro. É pertencente a uma deusa chamada Yansan. Muitas mulheres criaram seus filhos
vendendo acarajé. Desde o período escravocrata, quando era escrava de ganho. O acarajé, só mulheres podem bater o acarajé. Homem não entra em cozinha de candomblé, muito menos para bater acarajé. Tem toda uma ritualística para a confecção daquele produto. Não é que ninguém aqui possa comer ou fazer, não, gente. Mas a forma que é se apropriada de uma cultura, de um bem cultural, demonizando quem criou e explorando comercialmente para outros fins. Isso que é o profano. Isso que é profanar. Alguém vê aí o comércio vendendo hóstia consagrada? Porém, eu sou confeiteiro. Há docinhos feitos com hóstia. Docinhos finos de casamentos. Feitos com a hóstia. Não é consagrada, logicamente. Porque a hóstia nada mais é do que trigo e água. Isso é profanação. Então, nós precisamos conhecer as culturas dos outros povos, ler criticamente o que alguns textos nos colocam nas nossas próprias, muitos textos religiosos, Kardec e tantos outros, observar o período histórico ao qual eles estão se referindo, aprender o que aquele povo passou, suas lutas, suas dificuldades, suas lutas contra o imperialismo, sua vontade de vencer, e como que aquele alimento entrou no rol de alimento sagrado. E para finalizar, ontem nós tivemos a graça do nosso amigo professor se apresentar, Vladimir, e vou usar as palavras dele para a gente estar finalizando aqui a nossa conversa, e aí está abrindo para a pergunta. O objetivo de todo sacrifício é, na verdade, uma busca material de aproximação com a divindade de sua crença, ou seja, uma forma de mostrar a si mesmo o seu Deus pessoal e à comunidade o seu desejo de estar mais próximo dessa energia divina. Tal fato acontece em caso de pedidos de cura e prosperidade, para agradecer uma graça recebida, ou simplesmente para obter e sentir a energia mais presente em sua vida. E finalizar aqui com os textos, com essa passagem do cigano Vladimir, nosso professor, e foi mais ou menos o resumo de tudo aquilo que eu falei, E vamos começando aí a abertura para nossas perguntas. Só vou tomar uma aguinha por 10 segundos. Se já tivermos perguntas, vamos a elas. O que eu tinha que falar, acho que você já falou do sacrifício animal, que tem essa questão muçulmana. Eu li sobre isso essa semana e eu achei muito interessante e bacana, porque se a gente, na nossa ignorância aqui, soubesse como aquele animal foi criado e foi batido, provavelmente não comeríamos, Então, assim, que ela dá. E outra questão, pra gente, pelo menos para mim, espírita, não existe essa barganha. Eu vou fazer esse sacrifício de não comer ou não beber tal coisa porque Deus vai me dar aquilo outro. Eu vim de um lar católico e meus pais também não acreditavam nessas coisas, nessas promessas. Não se barganha com Deus. Você melhora a sua conduta, você melhora a sua vida no geral, que você vai... Não existe, tanto que, acho que eu já comentei com você,
Eu sempre peguei doces de código Daniel, sempre comi nas casas de familiares que eram da Umbanda, Candomblé, e nunca tive a menor proibição, porque aquilo que você pensa, fala, é muito mais importante que aquilo que você ingere ou não ingere. Essas observações aqui. E alimento é identidade cultural, então ficaremos aqui dias falando sobre identidade cultural. E tudo aquilo que a gente não conhece, a gente rechaça. Daí eu vou dar um exemplo bem peculiar. Eu tenho, o marido da minha prima de Roma, italiano. E aí foram umas tias minhas visitar Roma. Aí eu falei assim, ó, lá não tem arroz e feijão, tá? Lá não tem arroz e feijão e vocês vão ter que lidar com isso. Eles estavam na Itália, eles estavam em Roma. 15 dias. Tia, como é que foi? Detestei. Mas como é que pode? Um lugar que não tem arroz, não tem feijão, não tem uma farinha, não tem. Eu já tinha dito. Detestei. Não consegue compreender que isso sai em outro lugar, em outro. Guerra, não tem carimento, não tem grife. Isso é um absurdo. É assim. Bem-vindo ao mundo real. O país passou por muitas guerras, não carne vermelha é muito caro. Gostei não, passei muito mal lá, comi nada. A gente não sabe do benefício. E aí o Stefano, né, esse que é italiano, fala sempre isso. Gente, vocês são muito abençoados. O Brasil é muito abençoado, vocês não têm nem ideia, porque vocês podem comer tudo. Em outros lugares não tem tudo, né? A gente pode comer tudo. É isso, Eu queria fazer um comentário. Eu sou nascida no estado do Mato Grosso, nasci dentro de uma floresta. E meu lar era dividido, meu pai católico e minha mãe umbanda. Nós comíamos de tudo. Tudo que tinha condição de colocar na mesa. Inclusive, na ceia do Natal, às vezes tinha carne de onça. Carne de? Onça. Onça? Então, aí, desculpa, só para... No Antigo Testamento, proíbe-se a comer animais que sejam... carnívoros. Você não pode comer predador. O único animal que não podíamos comer era o macaco. Eu, segundo meu pai, algum dia ele foi ser humano. Então o macaco era o único. O macaco era sagrado. Sagrado. Interessante, né? Bem interessante. O Natal, uma onçazinha assada, né? Assada, né? Assada. Nossa. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei qual foi o povo que o senhor falou, acho que foi o povo grego, falou que o ritual, o máximo deles era o touro, né? Uhum. Por que o máximo era o touro? Porque eles não chegaram aos humanos, ou um animal maior, mais O povo grego, eles tinham a premissa de serem superiores aos outros povos. Então, se os outros povos, na sua redondeza ali, eventualmente, no solstício de inverno ou de verão, sacrificavam um ser humano, o povo grego se achava bem de nobres, bem superiores a eles, eles não faziam um sacrifício humano. Por que o touro? Quando você vai para a Grécia, você vê que praticamente metade dela é deserta. Clima mediterrâneo, muita pedra, né? Então a grama não cresce, ela vai crescer em locais específicos, né? Em baixadas específicas, né? Então o espaço agrícola é menor. E aí, quem tinha um touro naquela época, era muito rico. E nesse sentido, né, quanto maior a sua riqueza, maior a sua oferenda. E aí o touro vem como o sacrifício supremo para o povo grego. E quem sacrifica um touro, não sacrificou uma pomba que pegou ali na esquina. A pomba você caça ali, o touro não. Então esse seria o seu sacrifício supremo, o touro. Aos deuses. Mais alguém? Alguma curiosidade? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você vai poder responder. Lá vem. Não, porque nas religiões de matriz africana, especificamente o candomblé, tem muitos sacrifícios de animais que as pessoas olham com estranheza, com cara feia. Só que você já comentou comigo
acho que com o Leonardo também, o que é feito dessa sobra de sacrifício? Essas questões que muita gente acha que matou ali para fazer maldade, vai para o lixo, descarta. O que é feito disso? Tá, isso eu posso falar. É que tem coisas que... gente, eu não sou feito no candomblé, eu sou a Bian na casa de Pai Marcos Tiogum. Né? A Bianca diz, eu estou me preparando para a iniciação. Né? Se ele estiver nos ouvindo, né? Sua bênção, meu pai. E assim, existem partes dos animais que são agradáveis a um ou outro orixá. O restante, né, aquelas partes que não são destinadas para aquele orixá, ela é utilizada na alimentação de quem fica das pessoas que ficam ali recolhidas para a sua iniciação. São 21 dias de iniciação. Então são 21 dias que, além de ter uma dieta consagrada ao orixá, ao divino, ao sagrado, a pessoa não pode estar 100% nessa dieta, porque o seu próprio corpo não pode se debilitar, né? Então, e você não fica sozinho, fica em média 5, 6 pessoas recolhidas junto com esse abian, e essas pessoas precisam se alimentar. Então, você sacrifica uma galinha hoje, e a parte que não é aproveitada, por exemplo, o peito da galinha, só para dar um exemplo, né? O peito da galinha, aquele peito é feito para aquelas pessoas que estão ali se alimentarem e para o abian, se ele puder comer aquele alimento naquele dia. Né? E todo o alimento que é feito nesse período de 21 dias, na saída dele, né, que é a festa máxima, é o nascimento de um novo ser, né, o orixá renasce de novo, e ele se apresenta ao público, né, após esses 21 dias de recolhimento. Tudo aquilo que foi consumido durante a feitura, a iniciação, ela é compartilhada numa grande comunhão com a comunidade que vai ver o nascimento daquele novo ser, daquela nova criança. Então a mesa é farta com tudo que tiver, né? Com o milho que foi usado em um eventual, usado, não é a sobra do milho, não, tá? Não é o milho que eu tirei para o Oxóssi, é aquele próprio milho dele ali, eu vou tirar e vou fazer para o povo. Não. Vamos lá, você precisa de 20 espigas de milhos, mas só usa 10. Aquelas 10 espigas que não tiraram são preparada no almoço ou na refeição da comunhão dos 21 dias que a pessoa estiver recolhida. Compartilhado, né? Compartilhado com todos. Então todos vão comer da alimentação que o orixá que nasceu naquele momento abençoou, e ali é compartilhado com todos. A prosperidade, a saúde, né? O equilíbrio emocional, né? O equilíbrio psíquico. Não tem desperdício que a gente de fora pensa que tem. Não tem desperdício. E em muitas tradições, aí varia de casa para casa. A própria pena é utilizada, né? Aí depende da tradição, né? Não posso entrar em detalhes, até porque eu não sei todas, e eu não posso falar de uma tradição que eu não conheço, né? Tem limites, a gente está também comentando certas situações, né? O próprio couro, né, do cabrito, ele é aproveitado, né, em uma confecção de uma roupa, de um patuá, né, do tambor, né? Então, nada é desperdiçado. Não é o abate e jogar, como teve um caso em Gruçaí, tem uns 2 anos, né, que próximo a uma casa religiosa lá foi encontrado um cachorro morto e alguém colocou, sacrificaram um cachorro no candomblé aqui. E botaram umas coisas lá, uns copos, botaram não sei, copo de plástico, botaram não sei o que lá, botaram umas velas jogadas, né? Para quem é leigo, ao olhar, nossa, que absurdo que isso, que aquilo outro.
Criaram um cachorro provavelmente foi atropelado ou morreu de causas naturais, como estava próximo a um terreiro, alguém pegou e fez aquilo para botar a culpa no terreiro. Porque primeiro, copo plástico não é usado nas cerimônias. No candomblé. Procuramos utilizar coisas que sejam recicláveis para que não agrida a natureza. E todo lixo que a gente leva, o que vem, nós recolhemos e jogamos dentro do coisa. Não são todos que fazem isso, tá? Que nem todo mundo tem a consciência ecológica, né? Mas velas da forma que estavam jogadas, não. Ou elas ficam em pé, elas vão ficar num canto, destinado, porque o vento às vezes não deixa acender. Então há uma ritualística também para que aquilo fique um pouco mais afastado, para que seja entendido. Charles, você que estuda as religiões, então eu vou fazer a sugestão de uma minissérie Nada Ortodoxa. Já assistiu? Netflix? Muito boa. Muito boa. Então, é a quebra total de paradigmas de uma menina judia e ela mora em Nova York, né? Toda dentro de uma comunidade ali. E ela quer quebrar todos esses paradigmas. A alimentação é essencial dentro dessa cultura, dessa identidade cultural. E aí ela desfaz lá e vai para a Alemanha em busca das raízes. Nada ortodoxa. São 4 capítulos, eu acho, 4, 5 capítulos. E fala bem sobre isso. Interessante. E tem uma série também bem interessante também na Netflix, com o Morgan Freeman, a História de Deus. A História de Deus é também bem interessante. Ele passeia, logicamente, na África. Né? Esse pessoal tem assim, a África para eles é só do Saara para cima, tá entendendo? E não é África, Saara para cima é outro continente, tá entendendo? É Egito. Mas na História de Deus, você vê ele indo para a Índia, conversando com budistas, né? Conversando com um povo nativo norte-americano, né? Sobre alguns ritos de passagem, como eles veem Deus. Também seria interessante para estar ajudando também a estar vendo com novas lentes a questão religiosa. É bom lembrar que assim, nós, né, no grupo espírita, né, a gente não fica, né, questão da alimentação, vou comer isso, vou comer aquilo, mas na reunião de obsessão, né, a gente busca evitar ficar comendo carne, ficar no alimento mais pesado, né, evitar o sexo, né, bebida, quem bebe, né, pelo menos no dia da reunião, né, um dia antes. E também o dia de tratamento, de quem vai fazer e também quem vai, né, realizar na pessoa ali. Então a gente também tem essa disciplina, né? Então, tem essa disciplina porque tem os fundamentos, né? Sim. Porque o sexo 24 horas não deve ser feito antes de uma reunião de desobsessão ou tratamento. Porque o chakra genésico é trabalhado intensamente no momento que nós doamos magnetismo. O que eu vim a aprender sozinho, lendo em livros, é o que eu hoje procuro transmitir, porque infelizmente em muitos dos grupos de espíritos que eu passei só falava assim, não faça e não coma carne vermelha em dia de desobsessão, mas não me dava um porquê. Aí quando eu li no livro Desobsessão de André Luiz sobre a questão da carne, sobre sexo, André Luiz não explica não, ele explica da carne vermelha, porque é um alimento que é de mais difícil de digestão. Ele então pesa, né, como a gente diz, automaticamente se a gente também come a quantidade maior, somos levados ao sono, porque isso é natural no nosso organismo, né? E aí é aquela história de médicos que dormem na reunião de desobsessão e falam assim, eu desdobrei a reunião toda, não lembrou nada, assim, babou e dormiu mesmo, cochilou e de babar na mesa. Né? E aí... Questão também de álcool, né? O álcool também, porque, né, os fluidos, né, do álcool não ficam no corpo somente 24 horas. O álcool, na verdade, são 72 horas. Né? O álcool e outras drogas, né? E outras substâncias, né, psicoativas que se tem. E aí eu fui aprender sobre a questão do sexo, por exemplo, nos livros do Jacó Melo, onde ele explica sobre magnetismo, nos livros clássicos dos magnetizadores, né, que infelizmente poucos espíritas também se dedicam a estudar, né, que é esse magnetismo que Allan Kardec fala em suas obras, e não apenas o que o Carlos Bernardo Loureiro, um pesquisador que eu admiro muito, né, já desencarnado, falava.
Esse passe light de 2 minutos e acha que resolveu o problema, 2 minutos a gente está começando a dispersar as energias da pessoa. Um passe mesmo ele dá mais tempo. Por isso que eu aprendi com o Bernardo uma coisa. Fica aplicando passe sentado não. Coloca a pessoa deitada para você aproveitar os 7 chakras principais de verdade. Porque sentado é mais difícil. Você até faz, mas coloca deitado, que é melhor. Mas aí já é um tratamento, né? Mas o passe ele é um tratamento. Não, mas o passe a pessoa chegou ali, tá Às na vezes a reunião, gente quer tomar um coloca. passe. Chegou, Aqui, por sentou, exemplo, às vezes aplicou um sábado a passe. pessoa recebe ali, como Regina. Mas Tânia, terça é um aqui, tratamento né? mesmo. Mas de aí a dia, gente de várias semanas. procura, né? Dar um tratamento e um passe, às vezes é mais rápido que os espíritos incorporados, eles, né? Atuam, mas em geral é uns 15 a 20 minutos se for o magnetizador em si mesmo. Né? E aí muita gente sai da casa espírita às vezes mal, quando recebe um passe, mas quando recebe um reiki de uma pessoa verdadeiramente preparada para aplicar um reiki, se sente bem melhor. E aí fala assim, o que o passe fez mal e o reiki fez bem? Mas não pode aplicar reiki na casa espírita. Bom, eu tenho outras ideias. E aí entra aquela questão, né? Os tabus também que a própria religião impõe, né? No caso, o magnetismo colocou 24 horas antes. Há tratamentos que devemos evitar. Carne vermelha, principalmente carnes que contenham mais ferro, fígado, coração, rins, etc. e tal, pelo menos 72 horas antes. Em relação a sexo, que é tabu falar de sexo, né? Pelo menos 72 horas antes. Depois de algumas terapêuticas, pelo menos 1 semana sem sexo. 1 semana sem sexo, em alguns casos. Para que todo aquele tratamento energético que foi feito possa ser absorvido pelo seu organismo. E as pessoas querem os preceitos, né, religiosos, impostos, sugeridos, né, e querem que a receita daquele preceito se concretize. Tem resposta, resultados. Mas a gente tinha que fazer um jejum de 12. A gente teve, nossa, 12 horas sem comer. Gente, 12 horas sem comer. Mas se você faz um ebó, né, ou um buri para a questão da sua depressão, e aí a pessoa que te orienta, o buri é dar comida para a cabeça, para a sua cabeça, para você, o seu Deus interior. O seu Deus, não posso falar? Pérola. Pérola. O Deus de Pérola hoje precisa comer esse alimento. A pérola fica recolhida durante um período determinado. Menor de idade a mãe pode acompanhar, então todo deve acompanhar. Beleza, pérola, a partir de agora, 1 semana sem tomar Coca-Cola. Mas como que eu vou ficar 1 semana sem Coca-Cola? Ou você fica sem Coca-Cola, ou então... Lá em casa fica um mês, né? Aí a pérola chega no 4º dia, não aguenta e toma Coca-Cola. Ela vai querer o resultado integral da terapêutica que foi feita nela? Nunca. Não fez efeito, não fez resultado. Porque às vezes a pessoa quebrou a dieta que foi recomendada. Ou repouso, como os médicos recomendam. Só sai da cirurgia lá, fica deitadinho, recolhido. Não posso ficar deitado, não aguento. Falei de estripulia. E o ponto abriu, doutor, o ponto inflamou. O senhor fez repouso? Fiz, doutor. Aí vem a filha, Fernanda, levantou, fez isso. Seu Manel, por que você fez isso? Aquela coisa toda. Mesma coisa, gente. João de Deus também falava sobre isso, quando ele fazia grandes cirurgias. Acho que era 40 dias, mas eu não lembro. Depende da tradição. Mais alguma pergunta, alguma questão aqui presencialmente? Temos alguma aí? Não, aqui não. Que não, ninguém. Todo online tá só alguém ouvindo online mesmo. aí, pergunta aí, Charles, você que tá na reta aí. Tem? Alguém aí tem alguma pergunta? Algum irmãozinho, alguma irmã que esteja nos ouvindo? Regina. O irmãozinho vai achar que tá querendo doutrinar o espírito. Regina, Liana, tá tudo online aí. Heloísa.
tô ouvindo. Deficiência delas. Eu não vejo, acho que não sei, vou ler ainda, não sei o que veio. Acho que. Gente, pessoal tímido, gente. Nossa, não tá bicho. Ah, Aí depois depois desse momento aqui, o pessoal fica uma tum, tá. Aí não dá, né? Aí não dá. Bom, então, sem mais perguntas, então vamos prosseguindo, né? Deixar fazer a leitura das cartas que vieram aqui e a gente depois fica com a oração, né? E vamos prosseguindo. Então, aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Né? Eu procurei fazer o meu melhor dentro da minha situação. Né? Se foi possível, né? Devo transmitir a mensagem, maravilha. E quem tiver mais interesses, né? A gente depois pode passar aí, Léo, eu, depois vou passar aí algumas referências bibliográficas para estar buscando esse tipo de aprofundamento, porque acredito que seja importante para todos, né? Inclusive para quem está no espiritualismo, conhecer um pouco mais sobre as outras situações, os fenômenos também, as manifestações, para que a gente possa realmente ter um mundo de paz presente na Terra. E esse mundo de paz nós só teremos quando nós conseguimos vencer a barreira da ignorância, né, geral, né, o preconceito, a intolerância religiosa, a intolerância sexual, né, a violência sexual, a violência contra as minorias. Só quando a gente aprender a olhar o outro como realmente um Deus que habita em mim, está habitando naquele outro, a gente passar a ter esse respeito a isso, a esse entendimento, é que nós chegaremos ao mundo de paz e um mundo de harmonia que os espíritos, né, da nossa tradição pregam constantemente. Um bom dia a todos. Né? Vamos agora para nosso amigo Léo, fazendo a leitura das cartas. Me despeço por aqui e no final, quem estiver presente, ainda posso dar um papinho. Vamos à leitura das que vieram, né? Mãe, Deus está conosco sempre. Você sabe que eu estou com você em seus momentos de dificuldades e também nos momentos de vitória. Hoje estou aqui, como sabe, nesse grupo, trabalhando e servindo aqueles que necessitam. Na paz do Senhor Jesus eu vou seguindo e buscando a cada vez mais me desenvolver. Venho apenas dizer essas poucas palavras, pois muito mais é sentido pelo seu coração. Te amo, minha mãe, do seu querido de sempre, Rafael dos Santos Machado. Primeiro, viu? Mamãe sabia, nós conversamos hoje de manhã. O filho dela trabalha no grupo, né? É um dos no grupo espiritual. espíritos controle aqui, espíritos guia, né? Meu filho, Deus te abençoe e te ilumine. Ter se tornado o homem que se tornou, buscando auxiliar a quem precisa, traz alegria ao seu coração. De minha parte, só posso dizer que há orgulho, pois é o que todo pai aguarda de ver no filho, a resposta à boa educação dada. Agora é seguir em frente sempre, e assim nós vamos viajando pela estrada do progresso. Que Deus te abençoe e a sua família, que sempre será a nossa família. Abraços em todos, seu pai, Jomar Gomes da Silva. De quem? Eu não sei de quem. Pai de Joaquim. Ah, Pai de Joaquim, eu olhei aqui. Quando eu vi assim, meu filho, lembrei. Eu, hein? Um cidadão falava assim comigo que eu olhei assim. Não, aqui eu falei da pessoa aqui embaixo, não mostrei. minha filha, Deus a abençoe. Legal.
Venho aqui para celebrar junto a vocês essa festividade natalina que se aproxima. Estarei com vocês por alguns instantes no decorrer da celebração no dia específico. Quanto à sua vida pessoal, preste atenção aos sinais que te dizem a respeito de onde você deve estar e sua consciência te diz onde houver paz. Relacione-se, filha, com você agora mais do que nunca. O sofrimento íntimo corrói a alma se o deixamos viver em nós. Você compreende o que digo, não? Meus abraços e beijos a todos que na terra estão. Refiro-me aos de nossa família. Do seu pai, com muito carinho, Jair Firmino dos Santos. Joêmio, como me faz bem ver está aqui perto aí no capto. Joêmio, como me faz bem ver que você está seguindo a vida, fazendo o que faz e que isso te deixa bem. Aqui já há muito tempo eu estou muito bem, sem qualquer dor ou desconforto, pois que desde a minha passagem a doença já não mais existia, porque o que da terra é, na terra há de ficar. Que Deus abençoe aos nossos amados filhos e netos. Quantas saudades sente-se, mas daqui me é possível vê-los a todos. Da sua esposa de sempre, Janice Nascimento Sá. Está sendo agraciado, né, senhor João? Ela está vindo com uma certa... Quando o senhor vem, demora para vir, ela vem. Minha filha, que Jesus te abençoe. Temos, filha, na vida diversos momentos e cada um deles traz as suas características. Uns são de aflições, outros de dificuldades, outros de alegrias, outros de reunião, e assim é na vida. O que isso quer dizer para nós? E claro, de reflexão para você. Então, filha, é preciso que estejamos firmes, principalmente nos momentos de desafios, que são os testes que a vida nos traz. Por isso, quando se diz para se andar de cabeça erguida, isso é o mesmo que dizer em frente, porque tudo passará. Com o meu carinho, eu não sei como pronuncia, Giselia ou Gisélia Lopes Vilar. Mãe de alguém. Aqui é um recado de Alberto. O irmão Hamilton Gomes da Cruz precisa de orações para que a sua mente venha a ficar receptiva para com os cuidados que os benfeitores espirituais que estagiam no além estão apostos, para lhe ofertar. Que Jesus, Senhor nosso, a todos nos ampare. Alberto, guia do médico. As respostas que a gente estava buscando. Acho que eu vou botar na desobsessão segunda-feira. É, será bom. Será bom mesmo. Vou fazer oração. Nazilma, mamãe de Priscila falando aqui, muito bom, Léo Charles. Tá falando de suas fotos. Obrigado. Regina, excelente, Charles, que venham muitas outras. Gratidão. Ah, Regina, vou ficar com esse homem, hein? Você está elogiando muito Charles e eu. Fala sério. E vamos orar para a gente encerrando, né? Porque apesar de eu estar em transe, mas como estava mais desprendido, eu ouvi toda a palestra. Não perdi não. Nós temos ainda, né? Alguns vão produzir, como o Charles falou, né? Ainda algumas mulheres ficaram, alguns homens, né? Ficaram na cozinha. E alguns vão fazendo, vão comprar, né? Então nós vamos também nos alimentos. Né? Leva pra cozinha. Eu vou para comer, beber uma água. Vai para comer, né? Às vezes a gente prepara alguma coisa. Vamos orar então, né?
E encerrar. Denise falando, Deus abençoe a todos, né? Vamos orar. Senhor Deus, nós aqui estamos agradecidos por mais um momento de esclarecimentos, de paz, que nós possamos estarmos ofertando a Ti, Senhor, o que nós devemos ofertar a cada dia. O nosso trabalho em dedicação ao outro, esse nosso esforço por a cada dia buscarmos estar realizando o amar ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe os alimentos que iremos tomar ainda neste dia e que possamos também ter as condições necessárias para que aqueles irmãos e irmãs que baterem a nossa porta nos pedindo esses sagrados alimentos, eles possam ir para essas mãos com a sacralidade não só de uma ajuda, mas de compaixão real pelos necessitados que vêm a nós pedir socorro. O Senhor a todos abençoe e nos envolva em sua sagrada paz. Bom dia, meus filhos. Que Deus abençoe. Bom dia. O menino Charles falou aí dos alimentos, né? Ele falou tanto que, olha, até eu fiquei com fome. Eu não ganhei receitas? A gente não precisa comer mais, né? Aí vocês necessitam. E eu falei pouco, apenas de que todos possam se lembrar de que muitas vezes nós temos muita fartura em casa, temos muitas coisas e que nós precisamos estar moderando, não só porque é uma questão de que tem gente passando fome, mas é uma questão também de saúde, né? É uma questão de cuidar do corpo que vocês estão encarnados neste momento, para que ele possa estar bem nutrido, bem cuidado e energizado para os trabalhos, seja profissional, seja espiritual, seja nos cuidados com a família. E viver, né? Que é o bem para todo mundo. Então que a gente possa estar cada vez mais buscando essa moderação, esse cuidado. E assim é que nós estaremos reverenciando, né, meu filho? A esses, dentro das tradições que nós estamos, né? A esses orixás, a esses deuses, a essas energias que nos vêm. Então que a gente possa saudar o grande orixá e saudar aquele que cura, né? Que eles possam estar abençoando a todos vocês. Epa, babá. É totô, babá. Gente, de minha parte, eu estou no grupo ali, às vezes eu fico mais off, que a pergunta vai diretamente para o grupo, para ela.